Olá pessoal, tudo bem? Olha, hoje a gente vai falar sobre imóveis em... Portugal. É o bicho-papão, gente. Todo mundo que vai imigrar fica preocupado com essa questão. E olha, esse ano, com tudo que tá acontecendo, tem novidade, viu? Senta aí, pega a pipoca e assiste. A gente tem recebido inúmeras perguntas. Como que fica a situação dos imóveis, seja para arrendar ou para comprar, pós-Covid em Portugal? E assim, claro que não tem como dizer, bater um martelo, vai ficar mais fácil ou vai ficar mais difícil. Porém, existem alguns indicativos, a gente andou conversando com alguns consultores imobiliários aqui, estamos vendo alguns exemplos na prática e a gente tem algumas coisas para trazer para você. Mas não antes de pedir. Se a gente não pedir isso, você não vai fazer. Então por isso, olha, curtam o vídeo, assinem. Quem não é assinante ainda do nosso canal, assinem, subscrevam o canal e não deixem de marcar lá o sininho, porque o sininho vai te avisar todos os vídeos novos que a gente colocar aqui no canal, tá bem? E também vai lá no Instagram que a gente está fazendo live toda semana. Inclusive, não perca. Toda terça-feira. Agora vamos falar. Situação dos imóveis em Portugal. Os arrendamentos estavam lá em cima. Caríssimos. Absurdamente caríssimos. Por quê? Muito imigrante chegando, querendo alugar imóvel, que não era uma coisa tão comum aqui, porque, né? E tem poucas ofertas, exatamente porque o português não costuma alugar, arrendar muito. Mas começou a vir imigrantes, querer arrendar e os preços foram lá para cima. A projeção que a gente tem ouvido por aí, como não tá chegando mais ninguém no momento, é que o arrendamento deu uma baixada. Inclusive, o que a gente diz para as pessoas que já estão com o apartamento arrendado, que estão pagando muito caro ou que perderam o emprego, esse é um bom momento de você renegociar o seu arrendamento. Então, assim, se um imóvel, um T2, por exemplo, em Lisboa, estava custando 850 euros, já tem gente que está conseguindo lá no Senhorio ou na imobiliária e, vamos renegociar isso aí, vamos baixar 100 euros, pelo menos por um ano, até as coisas melhorarem. Isso está acontecendo no mundo todo, inclusive no Brasil, né? É isso que eu ia falar. O efeito é no mundo inteiro. Então, assim, vale quem está com arrendamento aqui tentar reduzir Na verdade, o que eles estão fazendo é reduzir nesses primeiros meses ou nesses meses mais difíceis para depois cobrar isso mais à frente. Agora, também você pode conseguir uma redução em virtude da oferta que pode ter ao lado de um imóvel semelhante com um valor mais baixo, porque a pessoa não consegue alugar, né? Porque para pensar, pro senhorio, é muito melhor ele reduzir um pouco e continuar alugando para você. Sim. Do que você sair, ele ter que colocar para alugar por um valor mais baixo e aí ficar alguns meses ali sem ter o locatário, pagando. Sim. De repente o condomínio. Então, às vezes, ele vai preferir renegociar com você, baixar um pouco. Mas o que a gente está vendo que na prática está sendo um bom momento para quem quer arrendar, para quem quer trocar de imóvel, porque não está tendo tanta procura, está chegando menos gente. Inclusive, essas pessoas que alugam por temporada, eles também estão oferecendo em arrendamentos definitivos, arrendamentos normais. Porque os Airbnbs, né? Exato. Por temporada não tem turista, né, para alugar. Então eles estão fazendo esse caminho inverso agora. Então a gente tem várias pessoas que dividiram com a gente essa experiência de que tem imóveis, ou eles estão no imóvel mais alto e eles percebem ao redor, às vezes até no mesmo prédio ou na mesma localidade, imóveis semelhantes com uma oferta bem mais baixa. E aí pensa, ou você vai lá primeiro no senhorio e conversa, vê se pode mudar, como a gente falou. Se não mudar, vai para o outro. Simples assim. Simples, gente. E aí, vamos para outra questão, para quem quer comprar. Aí, gente, é que o bicho pega, tá? Por quê? Ok, também não tá chegando gente de fora para comprar. Porém, olha o que a gente ouviu que não tinha passado ainda pela nossa cabeça. A gente tem uma consultora que é amiga nossa e ela falou assim, olha, eu tô recebendo muita procura de espanhóis
de italianos, de franceses que estão interessados em comprar imóveis aqui em Portugal. Por quê? Para os próximos meses, para o próximo ano, a situação do Covid aqui não atingiu tanto o país como atingiu esses países aqui em volta. Então as pessoas estão encarando que Portugal é um lugar mais seguro, que talvez economicamente não vá ter tanta instabilidade, que tem menos casos de... Então muita gente está querendo se mudar para Portugal. E muita gente de fora que comprariam os imóveis aqui em Portugal só não finalizaram esse processo porque eles não puderam vir a Portugal para assinar. Porém, as fronteiras estão abrindo. Portugal e Espanha estão abrindo agora, né? Esse mês agora de junho. Agora vai né? Vai começar a abrir. Então, eu acho que assim, a União Europeia, muita gente vai vir, não é só Espanha e Itália. E aí, gente, é muito ruim para os imigrantes brasileiros nesse aspecto. Por quê? Um banco, por exemplo, que vai dar um financiamento, ele vai apertar mais para os imigrantes dos países que estão passando por uma situação agora mais difícil, que vão ter mais crise. A gente ouviu uma informação de que mais ou menos 10% dos imóveis, dos financiamentos que não estão sendo honrados, são de imigrantes brasileiros. Então os bancos vão apertar. Eles vão aumentar o valor que você tem que dar de entrada, vai ficar um pouco mais difícil, eles vão querer mais comprovativos de renda, eles vão ficar mais de olho na sua documentação do Brasil. Então vai ficar um pouquinho mais complicado, sim, para fazer um financiamento. Essa nossa amiga, ela falou que tem situações de brasileiros que largaram o imóvel aqui, tinham dado uma pequena entrada, sei lá, 30 mil, 10%, 15%, 20 mil. Ainda se conseguia isso, né? E que abandonaram o imóvel, fecharam e foram embora para o Brasil. E aí é um caos para ambos os lados. Primeiro, a pessoa que perde esse dinheiro vai para o Brasil desesperada, a gente entende que a gente só quem sabe mesmo é a própria pessoa, o motivo pelo qual fez com que ela voltasse. Mas os bancos também, eles não podem adquirir esse imóvel logo. Eles têm que aguardar, pegar de volta. Eles têm que aguardar um bom tempo, acho que 1 ou 2 anos, para que eles possam entrar no imóvel. Por quê? Porque se eles entrarem no imóvel agora, 1 mês, 2 meses, 3 meses, a pessoa pode até entrar com um processo contra o banco. Vai que a pessoa alega que foi pro Brasil e ficou doente, problema de saúde, alguma coisa desse tipo. Foi internada e não pôde voltar, e aí o banco vai, abre, tira tudo da pessoa de lá, e aí é um problemão pro banco. E aí pode tomar até um processo e isso dá um grande... E aí também o banco nem tem, claro que ele teve o dinheiro da entrada, ok, mas ele também não conta com aquela parte do financiamento e não pode reaver o imóvel logo. E sem contar também que assim, o poder de compra dos imigrantes europeus, né, da União Europeia, que querem comprar aqui é maior do que dos brasileiros, principalmente agora que o euro está ali, né, nos R$6. E para quem vem do Brasil, tem que ter uma atenção, porque como o real desvalorizou em relação ao euro, então o que você ganhava lá, sei lá, se você ganha, um exemplo, R$5.000, ele vai valer bem menos agora em euros, né? E a gente não sabe como é que é o futuro. Quando a gente veio, o euro era R$3,70. Então, você não tem como prever se vai aumentar, se vai diminuir. É muito incerto. Então, realmente, para comprar, ou você tem uma boa entrada, tenha certeza que você tem uma renda que vai te ajudar a pagar isso. Nós conhecemos consultores imobiliários aqui, então a gente se predispôs também a fazer indicações. Então, se você quer comprar um imóvel, manda um e-mail pra gente que a gente indica, tá? Alguns consultores aqui que podem te ajudar. Mas o que a gente indica é atenção e cautela, para não acabar enfiando o pé pelas mãos. Isso. E agora, até entrando um pouquinho mais agora com relação aos imóveis, o que acontece? Quando a gente pensa aqui em alugar um imóvel, sempre tem que ter em mente o seguinte: se você vai para o centro do Porto ou para o centro de Lisboa, você vai pagar por isso, você vai pagar muito mais por isso. Então, o que a gente indica sempre é que você procure os arredores dessas grandes cidades. E quando eu falo arredores, 15, 20, 30 minutos, acaba que você está muito próximo
e ao mesmo tempo você não vai pagar mais por isso. Então, o que acontece? A gente fez até uma pesquisa em relação a valores. Você consegue, próximo de Lisboa, arrendamentos a partir de 350, 400, 500, T1, tá? T1, T0. Um quarto, uma kitnet. Então, você consegue. E aí, você vai pagar esse mesmo T0, T1 no centro de Lisboa, ali bem próximo ali da meiuca que a gente fala, você vai pagar 750, 600, 800, depende do estado do imóvel também. Gente, para dar um valor certo para vocês é humanamente impossível, porque você tem que considerar qual é a rua, qual é a classificação energética, qual é a condição interior do imóvel, se está mobiliado, se está mobiliado ou não. Uma série de fatores. Se aquele imóvel tem muita procura, até isso também. Perto de transporte. Então é difícil, mas a gente tenta assim sempre passar para vocês uma noção razoável. E lá no site do Portugueando tem uma matéria bem completa também sobre imóveis em Portugal. Então você pode dar uma olhada lá, que tem bastante coisa interessante. É isso, pessoal. Fiquem agora com o nosso momento jabá, que a gente está colocando aqui no final de cada vídeo, exibindo um pouco dos nossos assinantes que estão empreendendo, seja em Portugal, seja no Brasil. Aquela comidinha, quem mora aqui em Portugal às vezes sente uma falta assim, de uma delícia brasileira, não sente? Sim. Então dá uma olhada nesse vídeo. Oi Bia, oi André, obrigada pela oportunidade de divulgar meu trabalho. Eu sou a Sara, eu moro em Vila Nova de Gaia, Porto. Faz 2 anos que eu tô aqui. Recentemente eu comecei o meu próprio negócio. Eu vendo biscoitos de sequilhos, beliscão e granola. E eu vendo nesses vidrinhos, a granola vem aqui e os biscoitos aqui. Esse vidrinho é retornável, ele dá um desconto para a pessoa na próxima compra, porque eu queria uma maneira mais sustentável de produzir os meus produtos. A maioria das minhas coisas eu compro a granel também. Eu vou deixar meus contatos aqui, a minha página no Instagram e no Facebook é Caseirinho por Sara Nakayama. E quem se interessar ou tiver curiosidade de saber o que são, pode entrar lá e mandar uma mensagem. Obrigada, tchau!